na graça e na paz do nosso Senhor. Amém. Por favor, fiquem de pé. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, versículos 22 ao 34. Estes serão os versículos, tema da nossa exposição nessa noite, dando sequência na nossa série de exposições neste terceiro evangelho. Lucas, capítulo 12, versículos 22 ao 34. A palavra de Deus assim nos diz: a seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros, contudo, Deus os sustenta. Vocês valem mais, muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Vamos orar, igreja. Deus bendito, tremo diante do Senhor, por causa da grandeza do Teu Evangelho, que é muito maior do que eu, muito maior do que esta igreja, este pequenino rebanho. O Teu Evangelho é a Tua palavra eterna, imutável, capaz de trazer de encontro aos nossos corações aquilo que nós necessitamos. É por isso, ó Deus, que nós suplicamos a Ti que nesta noite o Senhor fale conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Que o Senhor me conceda a graça, de modo que eu não fale aquilo que o Senhor não queira, que eu fale exatamente aquilo que o Senhor quer, e que a Tua igreja, que o Teu povo aqui reunido ouça a Tua voz, reconheça a voz do seu pastor e seja alimentada, instruída pelo próprio Senhor. Assim oro e agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querida igreja. Não andem ansiosos por coisa alguma. Esses são um dos versículos do Novo Testamento, de toda a Bíblia, mais caros, mais preciosos para a vida da igreja, porque, afinal de contas, esses versículos trazem um grande conforto, uma grande consolação, sim, isso é um fato. Mas deixe dizer a você que existe uma compreensão parcial das verdades contidas nesses versículos que nós acabamos de ler. Porque esses versículos não servem para nós, povo de Deus, como fonte de consolação. Esses versículos também servem como grande fonte de exortação. E para que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, nós vamos meditar integralmente nessa passagem, não só no seu aspecto consolador, mas também no seu aspecto exortativo. É certo, igreja
do Senhor, que de todas as preocupações que podem ocupar o coração, a mente humana, uma das maiores, sem dúvida, é como é que eu vou sobreviver neste mundo? O que eu vou comer? O que eu vou beber? E aqui eu não quero ser original, eu quero falar aquilo que Jesus fala no texto. O que eu vou vestir? Talvez eu acrescentasse aonde eu vou morar. Sem dúvida, essa é uma das preocupações que permeia o coração de todos os homens e mulheres que vivem não só no Brasil, mas neste mundo. E é exatamente por isso, por esta grande preocupação ocupar o coração humano, que a vida da grande maioria das pessoas está investida naquilo que os homens costumam chamar de instinto de sobrevivência. Fazerem aquilo que precisam para prolongar os seus dias neste mundo. E essa realidade, esse chamado pelos homens, instinto de sobrevivência, também cerca a vida e o coração de muitos daqueles que ouvem o Evangelho, como está acontecendo com você aqui nesta noite. Na verdade, esse chamado instinto de sobrevivência, ele acaba por, com o passar do tempo, eu não sei quando, muito cedo, medianamente ou muito tarde, se convertendo numa espécie de cobiça. E Jesus falou conosco na exposição passada sobre isso. Cobiça por conforto, por não só sobreviver neste mundo, mas viver de modo confortável e, por que não, até quem sabe adquirir uma certa riqueza. Então eu me sinto inclinado pelo Espírito de Deus a começar a reflexão desta mensagem, trazendo alguns exemplos muito tristes, que não só cercam a nossa vida, como diariamente batem à porta da nossa casa pedindo, por favor, deixe eu entrar. Por exemplo, pais, mães de família, que acabam por justificar-se para a sua própria família, para a sociedade de modo geral, ou até mesmo para a própria igreja, para o pastor, para o conselho, para os irmãos. Os meus filhos, eles não têm mais da minha presença, eu não passo mais tempo com eles são criados por outras pessoas, algumas até que eu remunero para isso, porque, entendam, eu estou lutando para proporcionar aos meus filhos dias melhores, uma vida mais confortável, para que eles não tenham, por exemplo, a vida que eu tive. Então, esses filhos acabam crescendo distantes dos pais. Em muitos casos, mesmo sem palavras, cobram dos pais essa tal vida confortável que os pais foram buscar lá fora. E mesmo sem palavras, acabam por dizer, vocês me privaram da presença de vocês, ó pai, ó mãe, portanto, agora me devem. Eu quero o conforto que vocês foram buscar lá. E então esses pais se sentem obrigados a compensarem os seus filhos, acabam por fazer, quando conseguem, tudo o que eles querem, acabam não impondo nenhum tipo de limite financeiro. E o fato é que isso acaba por tornar essa relação uma relação estranha. Já não há mais relação paterna, já não há mais relação materna, já não há mais relação filial. Às vezes se tornam até bons amigos, mas não mais pai, mãe e filhos. É qualquer tipo de relação, menos a relação pela qual eles foram vocacionados a viver. Batem na porta da sua casa, dizendo, deixam entrar. Casais que em comum acordo, após unirem-se em laço matrimonial, dizem, olha, vamos aqui combinar, nós vamos nos privar de filhos, por enquanto, por alguns anos, e cada um então vai correr de um lado para o outro, cada um vai numa direção, e então nós vemos o que nós vamos conseguir, e nós vamos unir as riquezas, os recursos que nós conseguirmos alcançar, tudo isso em prol de duas coisas. De que nós, como casal, tenhamos um futuro melhor, mais confortável, e que nós também tenhamos, em segundo lugar, uma melhor condição para termos filhos. Vamos fazer isso? Dizem os casais modernos. E então os anos passam,
os filhos não chegam, o que um ganha não é partilhado com o outro, porque afinal de contas na mente está, eu trabalho tanto para conseguir o que eu tenho, é meu dinheiro, conquistado com o meu suor, e daqui a pouco começam as desavenças em prol daquela vida melhor, e logo chega o divórcio físico, porque o divórcio emocional e afetivo já aconteceu há muito tempo. Esse tipo de conduta bate à sua porta, a família cristã. Mas mesmo cristãos acabam por dizer a si mesmos com a Bíblia na mão: eu vou entregar a Deus, eu prometo, aquilo que é devido a Ele, eu vou dar o meu dízimo, eu vou dar a minha oferta, mas não agora, eu não consigo fazer isso agora, eu vou entregar, mas não agora, e Ele vai entender, porque afinal de contas o meu dinheiro é muito pouco, os meus compromissos são muitos, eu estou aqui lutando, trabalhando para equilibrar as finanças, e logo que passar essa fase difícil, eu vou dar. Nem sabe que é devolver. A Bíblia, a igreja, nos adverte claramente sobre o perigo de colocar os nossos corações na busca pelas riquezas materiais. E não é só no Novo Testamento, não é só aqui em Lucas 12. Provérbios capítulo 28, versículo 22 nos diz: o ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. E no versículo anterior, versículo 20, desse mesmo capítulo 28 de Provérbios, é dito: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que tem pressa em enriquecer não ficará sem castigo. Por que quero iniciar nossa exposição nessa noite trazendo esses exemplos? Repito, para que você, família cristã, olhe para essa tendência do coração humano e do mundo lá fora e você não queira replicar isso na sua casa. Eu digo isso para você também, jovem, moço e rapaz, que está começando a construir a sua vida e que está olhando para os modelos dentro da sua própria casa e nas famílias que cercam você. Esses exemplos que eu acabei de dar não devem ser imitados. Você não deve privar, se você casar e Deus lhe conceder ter filhos, privar os seus filhos da sua presença em prol de uma vida melhor. Você não deve, casal, dizer vamos esperar para cumprir a vontade de Deus para a nossa vida em alguma área, porque afinal de contas nós precisamos primeiro adquirir condições financeiras que nos deem condições de ser um casal melhor e constituir uma família melhor. Você jamais, jovem, moço e rapaz, deve dizer, quando eu passar a ganhar mais, então eu vou devolver a Deus aquilo que é dele. Jamais deve fazer isso. Esse perigo é tão grave, tão terrível, tão real, igreja do Senhor, que a Bíblia nos ensina, e vimos isso na exposição passada, a não inverter a ordem das prioridades, do que é mais importante, do que é espiritual, para o que é menos importante, o que é material. Até nas nossas necessidades mais básicas, como nós vamos ver agora. Comer, beber e vestir. Mesmo nessas coisas mais básicas, a Bíblia diz que nós não devemos inverter a ordem das prioridades. Mas deixa eu dar um pequeno exemplo pessoal antes de entrarmos no texto. Talvez você diga, é muito fácil para o pastor dizer isso. Afinal de contas, eu conheço um pouquinho da vida dele, o pastor tem uma vida tranquila. Deixe-me dizer a você que eu e minha esposa somos um casal fruto de famílias desajustadas, que teve que crescer como família, aprendendo à luz do Evangelho o que é ser família, sem ter ajuda de familiar nenhum. Nunca recebemos ajuda e apoio nenhum, nem de pai e nem de mãe, de nenhum dos ambos, nenhum dos dois, de ambos. Deixa eu dizer a você ainda que a primeira vez na vida que eu tive carteira assinada, no sentido de receber um ordenado fixo, foi em abril do ano passado, quando me tornei pastor. Até então, tudo o que foi conquistado foi no modo autônomo, no empreendedorismo. Então, sim, já comemos arroz e ovo e sabemos o que é passar necessidade e não ter a quem recorrer. E mesmo assim, lá, o Senhor nos ensinou e vem nos ensinando pelo Evangelho que nós não podemos inverter a ordem de prioridades. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Versículos 22 e 23, eu quero logo adiantar a você que nós não seguiremos, para melhor compreensão do texto,
a sequência exata dos versículos. Nós faremos uma associação de alguns versículos para melhor entendimento dessa passagem. Mas, começando no versículo 22 e 23, nós vamos começar a observar que o ensino de Jesus segue o lado oposto, totalmente contrário a tudo aquilo que os homens buscavam nesses dias e buscam hoje. Ele diz, a seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Veja, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é o que está claro no texto. Se inicialmente, na sessão anterior, o discurso, o ensino de Jesus é motivado porque um estranho no meio da multidão faz um pedido a ele, a sequência do ensino de Jesus é espontânea, ninguém pede para ele dizer o que ele vai dizer agora, e é dirigida diretamente para os seus discípulos, para os seus amigos, como nós vimos em exposições passadas, ou seja, para a sua igreja. Jesus, se dirigindo espontaneamente para a sua igreja, ele diz, com vocês não deve ser como os incrédulos, com os ímpios, não deve. O crente, segundo Jesus, não deve, literalmente, é isso que significa a passagem, a expressão, estar excessivamente, já prestou atenção nessa palavra? Pré-ocupado. Nós estamos ocupados. Nós podemos estar pré-ocupados com algo, pois é isso que significa. O crente, diferente do ímpio, ele não deve estar excessivamente preocupado com isso que ele está dizendo. Com o quê? Com a vida. Ele não deve estar, o crente não deve ser tomado de ansiedade. O crente não deve se voltar, tudo isso significa essa expressão, para os seus próprios interesses. Ele falou sobre isso na exposição passada. O crente não deve ser egoísta, não deve fechar os seus olhos para uma única realidade. É um ditado popular que diz voltar-se para o seu próprio umbigo. Não. Ele diz, você não deve estar excessivamente preocupado com a sua vida, com o que você vai comer. Mateus 6,25, com o que você vai beber, num contexto em que a água era escassa, e nem com o que você vai vestir. Ou seja, com as coisas mais básicas para a sua sobrevivência. Você, crente, não deve viver excessivamente preocupado com isso. Ele diz, crentes não andam preocupados, não andam tomados de ansiedade. Eles não andam voltados egoístamente para os seus próprios interesses, mesmo que sejam para as coisas mais essenciais da vida. E ele dá um motivo pelo qual ele está afirmando isso. Porque a sua vida é muito maior, é muito mais do que tudo isso. É muito interessante. Perceba, se por um lado o nosso Salvador disse, a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Versículo 15, exposição passada. Se ele diz que uma vida de uma pessoa não consiste no que ela tem, agora ele está explicando por quê. Por que a vida de uma pessoa não se resume ao que ela tem? Porque a vida da pessoa vale muito mais. Logo, o que Jesus está nos ensinando aqui, igreja, é que eu e você menosprezarmos as riquezas espirituais para priorizar as coisas materiais é declarar publicamente. Você está fazendo isso se você negligencia coisas espirituais em detrimento das coisas materiais. Você está dizendo, aos meus olhos, ao meu ver, a minha vida, ela vale menos do que as coisas materiais. Você está dizendo publicamente, como crente, se você é um crente, a vida do meu cônjuge, da minha esposa, do meu marido, vale menos. A vida dos meus filhos, que eu amo, vale menos. Na verdade, não vale nada para mim, comparado à minha carreira, comparado às minhas metas, comparado aos meus objetivos pessoais e profissionais e acadêmicos. Os meus pais não valem nada para mim, eu não tenho tempo para eles, porque eu tenho mais preocupação com a minha carreira acadêmica. E é interessante você pensar sobre isso, viu? Igreja, você que nos visita hoje, porque na verdade isso que eu estou dizendo aqui, hoje socialmente se tornou um status social. As pessoas dizerem eu, os meus pais, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, você não sabe, todos nós estamos num corre-corre grande.
Ninguém em casa tem tempo para nada. Inclusive, nós estamos precisando tirar um tempo para ficar em família. Isso é tão comum hoje, que se tornou um status social. Se uma família não é assim, ela está com algum problema. Está desocupada. Se, por exemplo, tem tempo para sentar numa mesa para uma refeição em família. Quanto tempo faz que você não senta com a sua família, toda reunida, esposo, esposa, filhos? E se tiver gente que mora perto, é melhor ainda, né? Você pode chamar. Quanto tempo faz que isso não acontece? Para sentar em família, para comer. Jesus diz: não façam isso, não hajam assim, não sigam o curso deste mundo, não deixem se seduzir por uma razão, igreja, porque a vida de vocês vale muito mais, porque a vida dos seus esposos, esposas, dos seus filhos vale muito mais. A vida humana tem um valor muito superior a tudo isso. Então Jesus vai apresentar 2 exemplos para ilustrar bem claramente o seu ensino. E aí nós vamos olhar agora para o versículo 24 e para o versículo 27 juntos. Ele diz: observem os corvos que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo, Deus os sustenta. Vocês valem mais, muito mais do que as aves. Versículo 27, observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. É interessante, o nosso Salvador traz aqui corvos, para ilustrar o seu exemplo. Mas corvos, segundo a lei de Moisés, Levítico capítulo 11, versículo 15, está na relação de aves imundas. Cerimonialmente falando, os corvos não eram nem amparados pela lei de Moisés. Só que esses corvos ainda têm outras deficiências, outros defeitos. Primeiro, esses corvos não eram dotados de conhecimentos agrícolas. Eles não colhem nem semeiam. Segundo, esses corvos também não eram bons administradores como um homem rico que era um tolo. Esses corvos, segundo o texto, não têm despensa, não têm celeiros para guardar. Só que se você olha para os corvos no reino animal, eles têm ainda uma terceira característica que torna eles famosos. Você sabia que os corvos têm dificuldade de alimentar os seus filhotes? Eles não são muito amistosos em gastar tempo, investir energia para alimentar os seus filhotes? E essa informação do reino animal é muito importante, porque Cristo está dizendo: Deus os sustenta. Essas aves imundas, segundo a lei, elas são sustentadas por Deus. E essa palavra sustentar, na língua grega, significa 3 coisas, basicamente. Primeiro, alimenta. É Deus quem os alimenta. Terceiro, é Deus quem os engorda. E essa palavra engordar está associada a amamentar. Então é Deus, eles têm dificuldade de alimentar os seus próprios filhotes. Esses animais imundos, segundo a lei, é Deus quem alimenta. Engorda como se estivesse amamentando. Em terceiro lugar, é Deus quem os sustenta com a sua própria mão. É isso que Jesus está dizendo. Eles não trabalham, eles não colhem, eles não têm onde guardar, mas Deus os sustenta. Deus se preocupa e cuida exatamente daquilo que eles estão precisando. Mas o que isso tem a ver comigo? Jesus disse: vocês valem muito mais do que as aves. E você deve observar na sua Bíblia que esta é uma declaração exclamativa. Jesus está exultando, ele está admirado no sentido bom da palavra, ele está exclamando, ele está dizendo: o valor de vocês excede muito em grau, supera, a ideia aqui é mais cedo. Vocês são considerados mais importantes bem mais cedo do que essas aves. É como se numa cadeia de fila vocês vêm antes delas, no caso dos corvos. Vocês valem mais, na verdade, do que as aves, do que quaisquer animais alados, que têm asas. Agora, observem como crescem os lírios. Versículo 27. Jesus sai do reino animal para o reino das plantas, da zoologia para a botânica. Ele diz: olhem com atenção, observem, olhem com atenção para as flores, para os lírios, que são ainda mais dependentes do que os seres alados, são completamente dependentes de Deus.
Os lírios não podem se mover. Os lírios não têm poder de fazer absolutamente nada para suprir as suas próprias necessidades. Segundo Jesus, atenção mulheres, os lírios não trabalham nem fiam. E a palavra fiar aqui é tecer, é costurar, é produzir roupas. E esse era exatamente o ofício comum das mulheres naqueles dias. Jesus está dizendo, a sua igreja, o que eu estou falando aqui, o princípio que eu estou falando aqui, ele é tanto para homens, como também para você, mulher. E aqui existe algo mais profundo ainda, não é só para homens e mulheres. A ideia é ser transmitido, assim como os ofícios eram transmitidos de pai para filho e de mãe para filha, vocês devem transmitir o que eu estou dizendo a vocês, aos seus filhos. Eu digo a vocês, é a mais pura verdade. Nem Salomão, em toda a sua glória e sabedoria, se vestiu como qualquer um desses lírios. O Messias está dizendo que Deus dá de graça, voluntariamente, a cada flor do campo, vestes mais gloriosas do que o rei Salomão, ou seja, o rei mais glorioso de Israel, jamais sonhou em ter, jamais conseguiu ter. E Jesus ainda faz uma comparação mais profunda nesse mesmo contexto no versículo 28, entre as flores e as ervas do campo. Ele diz, ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês. De novo uma afirmação categórica, homens de pequena fé. Existe uma diferença, como você pode perceber na sua língua, na sua tradução, língua portuguesa, e aqui também no grego. Lírios e ervas são de fato categorias herbáceas diferentes. Aqui é grama, é relva, que as pessoas usavam como combustível. As pessoas mais pobres, que não tinham condições de comprar madeira, usavam como combustível para cozinhar, para se aquecer. O que Jesus está dizendo é exatamente o que está no texto. A bela e perfumada flor da manhã poderia ser arrancada junto com a grama para no final do dia ser usada no forno para cozinhar ou para aquecer aquela família. Jesus está dizendo, Deus ainda assim cuida, ainda assim Deus forra, Deus adorna, Deus embeleza esses campos, Ele cuida desses campos, Ele é o jardineiro desses campos, que dirá o que Ele vai fazer com vocês, muito mais Ele fará, é uma promessa, é uma garantia por seu povo, homens, e aqui a ideia é humanidade de pequena fé. É como se Jesus estivesse dirigindo a nós hoje e dizendo a nós, o apego aos bens materiais, o apego aos projetos materialistas, a preocupação excessiva com o que é material. Duas coisas, segundo Jesus. Primeiro, é inútil. Inútil. Segundo, é incompatível com a vida cristã. O que Cristo espera ver na vida da sua igreja é a plena consciência de duas coisas. A primeira delas, Deus conhece cada necessidade do seu povo. Segundo, Deus se envolve, assim como Ele veste o lírio, que de manhã está no campo e de tarde, de noite está no forno, Ele se envolve diretamente com a provisão de cada necessidade dos seus filhos e de suas filhas. Se você crê nisso, diga amém. Mas o coração humano, o coração regenerado, não consegue aceitar isso. O coração não regenerado diz, pensa, o que vai ser de mim? Eu não é. Sejamos francos. O coração humano pensa o que será do amanhã. Mas um coração piedoso, humilhado na presença de Deus, um coração daquele e daquela que foi alcançado pelo Evangelho, confessam para si mesmos, eu não sei o que será de mim, eu não sei o que será de mim amanhã, mas Deus sabe, porque Deus é por mim.
E isso que Jesus está dizendo, que está nos ensinando como igreja, Ele está nos ensinando para que nós vivamos não como um devaneio, como uma loucura. Agora ninguém mais trabalha, ninguém mais se preocupa. Ele está nos ensinando porque nós fomos conscientizados por Ele mesmo das impossibilidades que nós temos de alterar o curso da nossa vida. Essa é a mais pura verdade. Veja o versículo 25 e 26, voltando para eles, para que nós possamos entender melhor. Quem é de vocês, por mais que se preocupe, que pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, o versículo 26 diz, se não podem fazer nada contra as coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? O côvado é uma das unidades de medida mais antigas da história. Não vou falar muito sobre isso, mas é mais ou menos a medida da ponta do cotovelo até esse dedo aqui. O dedo mediano. Interessante que no início, quando começou a ser utilizado, valia 66 centímetros. Depois se passou a convencionar 44,5, 44,7 centímetros. É uma medida muito antiga que todo mundo que está ouvindo Jesus sabe do que ele está falando. Só que tem uma coisa interessante. A palavra grega usada aqui por ele tem mais conotação de extensão de tempo do que de medida, de área. É por isso que a nova versão internacional, ela traduz 1 hora. Está com a sua versão King James aí não é? Está com a RA, muito bem. E essa tradução da versão NVI, eu ia pedir para o presbítero ver como é que estava lá na King James, que eu não consultei, ela está mais adequada com o texto original. Vocês não podem acrescentar 1 hora. Aí como é que continua o texto? Ao curso de sua vida. O que Jesus está falando não é sobre prolongamento de altura. Viu aqueles que são mais baixinhos, que queriam ser um pouquinho mais altos? Ele está falando sobre prolongamento da vida. Ele diz, se vocês não podem fazer isso, se vocês não podem mudar as coisas que são mínimas aos olhos de Jesus, por que vocês se preocupam com as outras? Jesus novamente entrega, como ele fez na exposição passada, o seu ensino do argumento do menor caso para o maior caso. Ele está dizendo, se é inútil se preocupar com os assuntos pequenos, que estão fora do seu controle, que você não consegue fazer, é ainda mais inútil você se preocupar com os assuntos maiores, que estão ainda mais fora do controle da sua vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se preocupar em excesso com as coisas da vida, igreja, não irá prolongá-la. Talvez só vá aumentar o número de cabelos brancos que você tem. Ele está dizendo, vocês não têm esse poder. Não têm. Então, no versículo 29 e 30, ele diz, portanto, pulamos agora do 25 e 26 para lá para o 29 e 30. Entenda, portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso. E a primeira parte do versículo 30 diz, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas. É óbvio que você entende que à luz da própria palavra que se interpreta, Jesus aqui não está incentivando, pregando a leviandade, a irresponsabilidade, a preguiça. Não é isso que ele está fazendo. O que ele está fazendo aqui tem uma chave do entendimento do ensino dele nesse versículo, que é um adjetivo, preocupados. Preste atenção. A palavra preocupados aqui, ela dá a ideia de um barco solto flutuando numa água agitada pelo vento. É isso que significa preocupado na língua grega, essa palavrinha. Mas também significa alguém está suspenso no ar, em agitação, em flutuação da sua mente. É você estar voando, eu estou voando, de tão preocupado que eu estou. Essa notícia, esse assunto me pegou de surpresa, eu estou atordoado, eu não estou conseguindo nem raciocinar direito. Não acontece às vezes isso com a gente. Todo mundo aqui já passou por isso, especialmente os mais velhos. É exatamente isso que a palavra preocupado significa. Estar suspenso, flutuando, agitado dentro da água pelo vento, ou estar com a sua mente, com o seu coração agitados pelas preocupações, pela ansiedade. Você já ouviu a palavra suspense na língua portuguesa?
é um suspense. A ideia é essa, é você estar suspenso, na expectativa do que vai acontecer. É exatamente isso que significa, e a raiz é essa palavra grega. Jesus está dizendo, não vivam, igreja minha, que eu morri e paguei com o meu sangue, não vivam em suspense, não vivam aterrorizados, se perguntando o que será de vocês. Sabe por quê? Jesus diz, a razão, porque sabe quem faz isso? São os gentios do mundo todo. Eles é que vivem assim, nessa expectativa terrível, o que vai ser de mim? O que será de mim amanhã? O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir? E é interessante que nos 20 anos profissionais aí da minha vida dedicada, eu lidei com pessoas com muita condição financeira que viviam assim, que viviam num suspense terrível, que não conseguiam sequer sentar num birô para conversar sem estar demonstrando a sua ansiedade e o seu suspense a despeito de todo o dinheiro que tinham na conta. Jesus está dizendo, o mundo é assim, os gentios são assim. Esta é, segundo Jesus, a pura postura típica do ímpio. Já os filhos e filhas de Deus não agem assim, segundo Jesus. Eles são chamados, elas são chamadas a pensar e a agir de modo contrário, de modo oposto. Mas eu preciso dizer que, infelizmente, esse é o mal que, infelizmente, tem afligido muitas comunidades que se chamam evangélicas e tem afligido a vida de muitos que se chamam cristãos, inclusive lideranças. Você olha e já não há muita distinção entre o ímpio e certos crentes, porque você pega os dois e é assim, quando o assunto é fora da igreja, os projetos de poder estão envolvidos em carreiras, em bens, em ter, em afirmar a bênção de Deus na sua vida pelo que tem, pela marca do carro, por onde moram, pela carreira que tem. E quando o assunto, infelizmente, é dentro das igrejas, piora. Pessoas que não querem servir, mas querem aparecer. Que não querem se doar, mas querem ser vistas. Que não querem perder, mas querem vantagens. E aí eu digo, não há distinção para aqueles que agem assim, não há distinção entre estes e os ímpios. De modo que nós olhamos para as igrejas hoje e já não conseguimos mais encontrar com fartura pessoas batendo nas portas do gabinete dizendo, pastor, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, eu quero servir, eu não aguento mais ficar na igreja sem servir, eu quero servir ao meu Senhor, eu quero servir à sua igreja. O que aparece sempre na porta dos gabinetes, e aqui isso não acontece, graças a Deus por isso, são feras famintas, sedentas por poder, por autoridade, por luxo, por conforto. Pessoas egoístas, nas flutuações das suas mentes, nas perturbações, na insaciedade do seu egoísmo. Isso é tão sério, igreja, mas tão sério, que voltando um pouquinho mais para a nossa realidade do dia a dia, que quando uma moça jovem, solteira, chega para a sua família e diz, agora eu cheguei aqui na fase adulta, e eu descobri a minha vocação é essa, eu quero ser mãe de família em tempo integral, e aqui eu não vou nem gastar tempo falando sobre isso, senão eu ia tomar muito tempo da mensagem. Eu só quero dizer que ser mãe em tempo integral é o maior desafio que uma mulher pode enfrentar no século XXI. Maior desafio. Mãe em tempo integral, como tem que ser a luz da palavra, é mais fácil estar atrás de um birô. Não estou dizendo que é fácil, é mais fácil. Mas se uma jovem, uma moça hoje, cristã, chega para a sua família e diz isso, ela é criticada. Talvez, dependendo do contexto eclesiástico, até mesmo na sua igreja, ela é desencorajada. Se um rapaz chega e diz para a sua família, eu quero ser pastor, eu quero ir para o seminário. Se uma moça diz, eu quero ser missionária, eu quero estudar mais. Essas pessoas, esses jovens, essa moça, esse rapaz, em muitos contextos acabam não tendo apoio. O rapaz acaba por ouvir, você quer ser pastor? E você vai viver de quê? Já viu quanto é que um pastor recebe de prebenda? Vai ser um empresário, vai ser um doutor, vai ser o que quer que seja. Se a moça diz que quer estudar, que quer servir mais a Deus,
Ela vai ouvir agora não? Vá se preocupar em fazer a sua carreira, vá se preocupar em ganhar dinheiro, e talvez até haja uma conversa entre a família, deixa que depois passa, isso é moda. Depois ele esquece, depois ela esquece. Por que estrago essa aplicação prática para nós? Porque isso está se tornando um padrão, e que tem atingido a igreja, e que vai de encontro ao que Jesus está ensinando aqui, a buscar primeiro as coisas espirituais. Deixe-me dizer a você, jovem, moça, rapaz, não desanime para seguir rumo à vontade de Deus para a sua vida. Deixa eu dizer a você, pai, mãe, avó, tio, tia, responsável, vocês vão ser cobrados pela maneira como vocês conduzem as suas crianças, como vocês ensinam as suas crianças hoje, como vocês ensinam os seus adolescentes e os seus jovens, aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade. Vocês serão cobrados se vocês têm nutrido, alimentado essa geração de jovens a procurarem as carreiras, a valorizarem mais as coisas seculares do que os exercícios e o serviço espiritual à casa de Deus. O Evangelho nos confronta com a realidade do versículo 30, que muitos, a segunda parte, muitos olham para o versículo 30 e traz um conforto tão grande. A segunda parte do versículo 30 diz: o Pai de vocês sabe do que vocês precisam. Isso de fato traz um grande conforto. Eu orei sobre isso hoje. O Supremo Pastor da igreja sabe muito mais do que a igreja precisa do que eu. Entretanto, eu quero chamar aqui William Hendrickson, um teólogo e comentarista bíblico. Ele fala uma coisa interessante. Ele diz: para ser real, veja que frase, a religião tem que ser vital. Para ser real, a religião tem que ser vital. Mas ele continua: é fácil recitar o credo apostólico e continuar dizendo: creio em Deus Pai, ele dizendo, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Hendrickson diz: porém, assimilar nos recessos do coração o fato de que este Pai Celestial sabe realmente que necessitamos de alimento e de bebida, e que Ele cuidará de nos dar isso, e viver convicto disso, ainda que estejamos sem trabalho, isso é outra coisa. Portanto, o final do versículo 30 não é só para nós um conforto, é uma advertência. O Pai de vocês sabe, não é apenas aquele que é o Todo-Poderoso, mas também aquele que adotou o seu povo como seu legítimo herdeiro e fez esse povo participante, segundo Colossenses, capítulo 1, versículo 18, participante das riquezas, da glória, da herança em Cristo. E por que isso é tão importante? Porque não confiar nessa verdade, crer na mente, mas não viver segundo ela, é desacreditar a Deus. É desconfiar da pessoa de Deus, de quem Ele é, dos seus atributos, das suas promessas, da sua fidelidade. Por isso não é só crer, não é só professar, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. É viver de acordo com esta verdade. Não é só saber, o Pai de vocês sabem do que vocês precisam. Então, por que vivemos ansiosos? Por que deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração? Estamos duvidando de Deus? De que Ele não cumpre as suas promessas? Mas Jesus pacificamente ensina a sua igreja que Deus sim é Pai do seu povo. E esse povo tem um pastor, um pai-pastor, né? Versículo 32. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. O pastor, segundo Jesus aqui, ele se envolve, ele conhece o seu rebanho. E aqui eu estou me referindo a Jesus, não sou eu, é o Supremo Pastor. Ele conhece o seu rebanho e sabe exatamente as necessidades do seu rebanho melhor do que ninguém. Aos olhos desse Supremo Pastor, ele conhece tanto o seu rebanho que ele diz que esse rebanho, aos seus olhos, ele é pequeno, pequenino. Essa palavra expressa pequenez, fragilidade, não é depreciativa, é carinhosa. O pastor está dizendo: eu sei o que vocês precisam, pequenino rebanho,
eu estou atento, os meus olhos estão atentos para você. Mas o pai, segundo Jesus, ele foi favoravelmente inclinado. Ele se satisfez, ele teve prazer em dar, em lhes dar, em estender a mão e partilhar com vocês, não as migalhas do pão que cai da mesa do seu Senhor, como falou a samaritana, mas o pai teve prazer em partilhar com esse povo da sua própria realeza. Então Jesus diz, no versículo 33, que essa generosidade do pai deve produzir a mesma disposição no coração do seu povo. Primeira parte do versículo 33. Vendam os seus bens e deem esmolas. Pastor, o que Jesus estava querendo dizer? Exatamente o que ele disse. Jesus está sendo literal em suas palavras. Ele está dizendo, venda o que você tem. Se desapegue do que você tem e partilhe o fruto da venda com aqueles que necessitam mais. Isso que Jesus está ensinando aqui, exatamente, Lucas 12, 33a, foi vivido não só no contexto bíblico, como também temos relatos ao longo da história da igreja, de venda e de partilha de bens entre os irmãos. Mas é óbvio que numa mentalidade materialista que muitos cristãos têm hoje, isso é impensável, não é? Deixa eu trazer 2 exemplos para vocês. Um próximo e um distante, rápidos. Uma mente que pensa, a igreja já faz muito pelo pastor, jamais vai conceber, vai arriscar. Lucas 12, 33. Eu vender minhas coisas para partilhar com o presbítero, que está precisando para não perder a casa, para um tratamento de saúde, eu, de jeito nenhum. Agora um exemplo mais longe. Pastor muito querido e amigo da Paraíba, erradicado em Minas Gerais, pastor presbiteriano há muitos anos. Ele precisou, um homem, vou trazer ele aqui, Deus permitir, um homem muito crente, muito capaz, mas ele precisou ir para o sudeste do Brasil, e eu amo o Nordeste, minha mãe, meu pai, minha esposa, meus filhos, todo mundo nordestino, menos eu. Ele precisou ir para o sudeste do Brasil para conseguir desenvolver, ele está no Panamá agora, para conseguir desenvolver a sua carreira ministerial. Porque muitas igrejas dessa região nordeste disseram, nós não vamos investir para o pastor ir fazer missões na Europa. E era leste europeu. Leste europeu é bronca. E ele teve que ir para lá para conseguir mantenedores lá. Pessoas que pensam assim, que pensam que não vão pagar para um pastor. Vai fazer missões? Eu fico. Você vai. Você quer ir para o leste europeu? A gente vai mandar você para o leste europeu. Você vai ver o que é morar na Europa. Vá para Portugal, que é um país que tem língua portuguesa. Você vai ver o que é fazer missões. Você vai ver o que é morar na Europa. Para quem não sabe, eu passei um ano lá. Pessoas que pensam assim jamais vão conceber, vão dizer que Jesus aqui está delirando. Eu não posso vender o que eu tenho, que eu conquistei com tanto sacrifício, com tanto suor. Eu não divido com minha esposa, com meu marido, o dele é dele, o meu é meu. O que dirá com meu irmão e com a minha irmã? Entretanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem essa disposição, movida pelo seu Espírito, vender e dar. Lembra de Atos 2,45? Eles vendiam as suas propriedades, distribuindo à medida em que cada um tinha necessidade. Lembra de Atos 4, 34 e 35? Quem tinha terrenos, vendiam as suas posses, pegavam o valor e depositavam aos pés dos apóstolos para que eles distribuíssem a quem tinha necessidade. Os dois verbos, vender e distribuir, de Atos 2 e de Atos 4, são os mesmos verbos de Lucas 12, versículo 33. Estou dizendo isso para você, para que você entenda que Jesus aqui está sendo literal. Vendam, abram mão do que é de vocês. Porém, muito mais do que o ensino literal, Jesus está ensinando um princípio mais amplo aqui. Preste atenção nisso, que isso é uma bênção. Ele está ensinando a dar. O verbo dar, do versículo 32, o Pai deu-lhes o reino. É o mesmo verbo dar,
aqui, deem esmolas. É o mesmo verbo. Ou seja, o que Jesus está dizendo é, o Pai de vocês fez isso por vocês. Agora vocês são comissionados, vocacionados, livres para fazer isso também por outras pessoas. Veja que é completamente oposto à inclinação do meu coração, não vou nem incluir vocês agora. Ao invés de nós estarmos ansiosos, ao invés de eu estar ansioso pela minha vida, Jesus está dizendo que nós devemos ser, eu devo ser generoso, eu devo ser confiante. O Pai deu o seu reino porque Ele tem tudo. É fácil, pastor, Deus dá. Ele tem tudo, para Ele não faz falta. Sim, Ele deu porque Ele tem tudo. Nós damos porque nós confiamos no nosso Pai, que tem todas as coisas. Segundo Jesus, a segunda metade do versículo 33 é onde deve estar o apego do povo de Deus. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Veja, primeiro Jesus ensina o seu povo a se desapegar, né? É como propaganda lá do aplicativo, desapegar das coisas materiais. Mas quando Jesus faz isso, Ele não está fazendo isso para que o seu povo fique de mãos vazias. Ele está ensinando ao seu povo a se preparar, a fazer uma bolsa, para se preparar para receber uma recompensa muito mais valiosa. Jesus está incentivando a você, crente, a produzir uma bolsa, na expectativa de você receber algo que vai ser colocado nela. Essa bolsa que Jesus está mandando você, crente, fazer, ela não vai ficar vazia. E o que você vai receber nessa bolsa que não se desgasta? E a ideia aqui é de perenidade, é de permanência. Recompensas eternas. Recompensas eternas são guardadas em bolsas eternas. Essas bolsas que Cristo está mandando a igreja preparar, elas não se desgastam em comparação com as bolsas terrenas que guardam as riquezas materiais. E esse tesouro, segundo o texto, ele é tão valioso que só por si só isso já bastaria. Mas ele tem ainda uma vantagem plus, a mais, para ser adquirido. Ele não é vulnerável aos males que consomem as riquezas desse mundo. O carro novo é bonito, cheira bem, mas vai visitar ele depois de 10 anos? A casa nova, pintada, as riquezas terrenas perecem, a traça, o ladrão, a ferrugem, segundo Mateus 6,19, a destruição. Esses tesouros que serão colocados nessas bolsas, não. Então, finalmente, Jesus conclui o seu ensino, apontando os olhos da igreja para o verdadeiro tesouro. Busquem, versículo 31, voltemos agora para o versículo 31. Busquem, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus está dizendo, o Pai se agradou dar a vocês o reino. O reino foi dado a vocês. Agora, vocês devem se apropriar dele. Peguem-no. Peguem as riquezas do reino. Esta deve ser, segundo Jesus, a prioridade dos filhos de Deus. Buscar o tesouro do céu, não da terra. Promover o reino em suas próprias vidas e nas vidas de outras pessoas. Mas qual é o evangelho oferecido? Venha para Jesus que você vai ter riqueza nessa vida. Percebem a diferença? Aí então nós chegamos no aspecto mais exortativo desse texto. Eu falei sobre consolação e sobre exortação. Jesus exorta. Por que ele exorta? Porque este verbo está no imperativo. Não é algo que nós podemos fazer se quisermos. Ele diz: busquem, anelem, desejem, almejem. Antes de tudo, aqui nesse texto, lá em Mateus, em primeiro lugar, o tesouro do céu. Vocês estão ouvindo isso, igreja? Vocês estão ouvindo que antes de ser uma consolação, isso é um mandamento, isso é uma ordem, é Deus que está requerendo de você o seu melhor, não as suas sobras. É Deus que está requerendo imperativamente de você o melhor do seu tempo,
o melhor do seu dinheiro, o melhor da sua saúde, o melhor de tudo aquilo que envolve a sua vida. E se você tem alguma dúvida, talvez não na mente, mas na sua prática de vida, deixe-me lembrar você que Ele pode sim exigir o melhor de mim e de você por duas razões. Primeiro, simplesmente porque Ele é Deus. Mas segundo, porque Ele também deu o seu melhor. Ele deu o seu Filho, deu a si mesmo na pessoa do seu Filho para morrer em nosso lugar e deu a si mesmo na pessoa do seu Espírito para habitar entre nós. Para habitar em nós. Deixa eu perguntar a você, Ele pode ou não pode exigir de mim e de você o melhor? Se você quer, diga amém. Então a igreja não deve estar vazia na reunião de oração. Uma igreja vazia na reunião de oração, ou na doutrina, ou no culto solene, no domingo pela manhã, ou nos cultos nos lares, ou individualmente, ao redor da palavra, na oração, não é uma igreja que está buscando, não são vidas que estão buscando o tesouro do céu. Não estão dando. Você lembra do povo peregrino de Deus em Êxodo? Lembra? Pois é. Quando há uma repetição da lei, em Deuteronômio capítulo 8, Deus lembra ao seu povo, através de Moisés, que foi sempre Ele que os alimentou com o maná, versículo 16. Que Ele fez isso para que o coração do povo não se elevasse e o povo não se esquecesse dele, versículo 14 de Êxodo 8. Perdão, Deuteronômio 8. Mas então, lá no final do livro, Deuteronômio 29, 5, ele diz: 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou do vosso pé a sandália. Jesus está dizendo aquilo que o povo peregrino de Deus já experimenta desde o Antigo Testamento, desde o Êxodo, desde a sua peregrinação simbólica no deserto, que era uma sombra da nossa peregrinação como povo de Deus. Ele diz: do que eu tenho preparado para o meu povo, nada faltará para vocês. Do que eu tenho preparado. Pastor, minha saúde não está bem. É o que Deus tem para você. Minha esposa não está aqui hoje, porque está doente. É o que Deus tem para ela. É o que Deus tem para mim. Jó falou sabiamente: receberemos de Deus só o bem e não o mal. Eu sei que é mais fácil falar isso na teoria do que viver na prática, mas a palavra de Deus está recheada, repleta da demonstração de Deus, de que Ele está com o seu povo. E é por isso que nós devemos aprender com o pastor Paulo, apóstolo, Filipenses capítulo 4, eu tenho aprendido constantemente a viver em toda e qualquer circunstância. Então Jesus arremata no versículo 34, o último versículo, dizendo: porque onde estiver o tesouro de vocês, aí também estará o seu coração. Ele está dizendo que se o coração, a mente, a alma de uma pessoa está na terra, escute bem isso para encerrarmos, o máximo que essa pessoa vai possuir são os tesouros da terra: reconhecimento, fama, dinheiro, bens materiais. Viajar é bom, né? Precisa de dinheiro para viajar. Eu gosto muito de viajar. Pessoas que colocam o seu coração nisso e que alcançam isso, é o máximo que vão alcançar, com um detalhe: por um período de tempo. Pode botar tudinho no caixão lá dentro, fazer uma cova bem grande e enterrar os bens, como a gente já viu acontecer desde a época dos faraós, e de vez em quando ele acontece, especialmente na Europa, não vai usufruir de nada. Então, se conseguir, é por um pequeno período de tempo. Porém, segundo Jesus, se a mente de alguém está no que é celeste, se a sua alma almeja o que não pode ser roubado por ladrões, se a alma de uma pessoa deseja o que não pode ser consumido pelos agentes de desgaste, marisia. Tem coisa pior do que marisia? Para quem sabe dos efeitos da marisia, não tem. Cupim, mofo, infiltração, umidade. Bota a cerâmica na parede, né? Está lá a casinha que eu amo tanto. Meu amigo, isso é real. Tudo nesse mundo, tudo que diz respeito a esse mundo passageiro, perece. Aqueles que não colocam seus corações nessas coisas desse mundo. Se alguém tem o seu coração no que é eterno,
então vai administrar muito bem quando o que é passageiro chegar na sua mão. Se alguém tem o coração no que é eterno, vai administrar bem o que é passageiro. Essa foi a lição que tirou o meu coração de tudo isso que está sendo ensinado aqui. Verdadeiros cristãos poderão ter o que tiver nessa vida, mas a sua verdadeira riqueza será o tesouro no céu. Portanto, eu encerro essa mensagem perguntando a você: onde está o teu tesouro? Vou parafrasear aqui um ditado popular, mudando um pouquinho. Dize-me o que tu amas, isso revela quem tu és. Isso revela quais são os teus valores, o que é precioso para ti, quais são as tuas afeições. Dize para você mesmo o que você ama, porque isso revela as motivações do teu coração. Deixa eu perguntar a você que está ouvindo o Evangelho: quem é você? Você é o ansioso pelas coisas dessa vida? Ou você é aquele ou aquela que suspira porque sabe que tem um tesouro no céu? Para você que está nos visitando e que não é crente, nunca reconheceu os seus pecados e nunca reconheceu a Cristo como seu Senhor, ou você está evidentemente afastado do Evangelho, deixa eu chamar você à luz do Evangelho, que venha se envergonhar, venha corar de vergonha, como diz Joel, diante de Deus, venha confessar diante de Deus a sua mediocridade, venha dizer: meu Deus, até hoje, até esse momento, minha mente só estava voltada para as coisas dessa vida. Meu Deus, que pensamento pequeno diante de coisas eternas. Se você tem um pouco mais de idade, não é crente, mas você adquiriu alguma coisa na vida, uma certa estabilidade, tem alguma coisa, deixa eu lembrar a você o que Jesus diz em sua carta à igreja cristã de Laodiceia, capítulo 3, versículo 17 de Apocalipse. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Jesus diz: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. É tempo de reflexão, é tempo de arrependimento para todos aqueles que estão com o coração nesse mundo. E não importa se você é uma pessoa que não professou a fé em Cristo ainda como seu Salvador, ou se você é um cristão professo. Se o seu coração está neste mundo, nas coisas desse mundo, é tempo de reflexão e é tempo de arrependimento. Mas a você, igreja, deixe-me também, à luz do Evangelho, chamar você à alegria. Alegre-se hoje, porque o Evangelho está lembrando a você que na abundância, na grande quantidade de bens que a providência pode fazer chegar até você, porque pode, ou na escassez, você, querida igreja, você tem um incalculável tesouro no céu. É possível que você passe por privações, por aflições nessa vida, apesar de toda provisão que Deus fez para você no céu. Se você passar por provação, se você passar por alguma privação de saúde material, eu faço minhas as palavras de Paulo, de novo em Filipenses 4,19, ele diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Mas que tesouro é este? Talvez alguém me pergunte: pastor, esse tesouro do céu, o que é? Deixa eu dizer a você que eu não tenho condições, ainda que ministro do Evangelho, eu não tenho condições de dizer a você, fazer um inventário. Igreja, o tesouro do céu é isso aqui. E esgotar. Não tem. Mas deixa eu dar a você uma noção de que tesouro é esse que aguarda você no céu. A Bíblia fala que você, igreja, é a noiva do Cordeiro. É a noiva de Cristo. E a Bíblia fala que as bodas estão sendo preparadas, estão se aproximando. A Bíblia fala que as bodas estão se aproximando e que o noivo está chegando para se encontrar com você. E você, como noiva do noivo, como esposa de Cristo,
vai participar de todas as suas riquezas. Apocalipse capítulo 5, versículo 12 nos diz: e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Esse é o teu marido, igreja. Não andem ansiosos por coisa alguma. Vocês têm um tesouro no céu. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque aos olhos desse mundo podemos ser pobres peregrinos, caminhando neste mundo, pregando o teu evangelho e recebendo rejeição e oposição, assim como estava acontecendo contigo e com os teus discípulos nesse momento da nossa história. Mas muito obrigado, porque nós temos um tesouro no céu, nós temos um bom depósito guardado, e esse ninguém pode tirar de nós. Não nos deixe, Senhor, esquecer disso. Não nos deixe ser vencidos pela flutuação da nossa mente, pelo suspense do que vai acontecer daqui a pouco. Mas nos ajude a todas as vezes que o nosso coração acelerar, a fecharmos os nossos olhos e dizermos: Deus é por mim, o Senhor é por mim. Louvado seja o teu nome por isso. Aplique a tua palavra aos nossos corações, ó Espírito Santo. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.